Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você for o Batman, porque nesse vídeo você vai entender que não existem pessoas noturnas necessariamente, qual é o papel do sono e, claro, o que acontece se a gente nunca dormir. Ou se a gente tiver uma insônia crônica prolongada, do qual faz a gente ficar acordado full time. Sono é um assunto difícil porque a ciência tem dados mais concretos do que é o sono, o que é dormir, o que acontece quando a gente tá dormindo, que a gente parece que tá vivo, parece que tá morto, ninguém sabe. Faz 20 anos que a gente tem achados científicos mais sólidos pra saber o que é o sono, qual é o seu papel. Ou seja, 20 anos. Provavelmente a maioria de vocês tem mais que isso aqui. E cara, antes disso era, sei lá, magia, bruxaria... Brincadeiras à parte, antes tinham outras explicações, as quais não eram tão comprovadas assim, como, por exemplo, enquanto a gente dormia, nós saciávamos desejos reprimidos pelo inconsciente, uns rolês assim, que hoje a gente sabe que o sono tem outro tipo de função, e uma função tão importante ao ponto de todas as espécies estudadas terem esse processo de sono. E para ele ter se perpetuado ao longo da humanidade, ele precisa trazer benefício. Afinal, por que uma característica se perpetuaria se ela nos deixa mais vulnerável a predadores? A gente não está usando esse tempo para buscar comida nem para se reproduzir. Qual fator favoreceu a presença do sono por tantos e tantos anos? Precisa ter mais benefício do que prejuízo. E se você é do time que eu já fui, inclusive, que é dormir é perda de tempo, ou então poderia estar usando esse tempo de outra forma, ou eu consigo dormir 4 a 5 horas por dia e tô bem. Você provavelmente não tá. E a gente vai também citar estudos, artigos e experimentos científicos. Eu adoro trazer experimentos porque sempre traz essa visão de realidade. Experimentos científicos que mostram todo esse rolê, todo esse aparato que a gente tem dentro do nosso cérebro, como funciona e por que às vezes a gente tem uma autopercepção de que a gente está bem, quando na verdade não necessariamente estamos. E bom, vamos direcionar direito essas perguntas. Ao invés de perguntar quais os benefícios de dormir, é muito mais fácil a gente perguntar quais são os prejuízos de não dormir. Afinal, existem muitos benefícios dos quais a gente não consegue nem categorizar a quantidade, porque o sono, ele é regenerativo. É como se o nosso cérebro fosse uma máquina e dormir é quando a gente recarrega essa máquina e traz equilíbrio e regulação para todas as outras funções. Então, o benefício do sono é multifatorial, ou seja, tem diversos fatores, desde memória, atenção, redução da probabilidade de doenças neurodegenerativas. Então, o sono, ele potencializa uma diversidade de funções, incluindo a nossa capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões, fazer escolhas lógicas. Ele repara a nossa saúde psicológica, calibra os circuitos cerebrais e emocionais, permitindo a gente enfrentar os desafios psicológicos no dia seguinte com serenidade e autocontrole. É como se fosse um banho neuroquímico que vai apaziguando lembranças mais penosas, criando quase que um espaço de realidade virtual, onde o cérebro mescla o conhecimento presente, passado, inspira a criatividade. Ele vai reabastecendo um arsenal no nosso sistema de imunidade, ajudando a combater câncer, prevenindo infecções, protegendo contra todo tipo de doença. O sono reforma o estado metabólico do corpo e ajusta esse equilíbrio de insulina, glicose. Enfim, é uma quantidade tão grande de benefícios multifatoriais que quando a gente tira da equação o sono, é questão de pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo mesmo, para dar ruim. E aqui a gente vai ver até por horas, tipo 24 horas sem dormir, o que acontece? 48 horas, e trazendo essas consequências. Em um estudo sobre privação de sono, eles pegaram vários voluntários e deram uma bateria de testes, seja testes cognitivos, motores e afins, quando aquela pessoa estava descansada. Após a privação do sono, a pessoa teve que refazer exercícios e afins equivalentes para comparar a performance. Mas antes dela saber o resultado, eles também faziam autoavaliação. Ou seja, eles diziam para a pessoa, como é que você está se sentindo? Está muito cansado? Você acha que isso aí te atrapalhou? Você acha que não dormir pode ter atrapalhado a sua performance e afins? E os resultados desse teste foi que, além das pessoas terem performado bem pior após terem sido privadas do sono, a autoavaliação delas, ou seja, a percepção que elas tinham delas mesmas, é que elas estavam bem, estavam de boa, estava tudo certo e não tinha interferido tanto assim porque elas ainda estavam alertas. Então, para você ver como isso é traiçoeiro, às vezes a gente diz, eu durmo só 5 horas por dia e tô de boa. É a sua autopercepção que pode estar te enganando. Até porque a privação de sono, ela já foi utilizada até como método de tortura, de tão danosa que ela é para a saúde e o quanto que ela pode trazer efeitos adversos. Até o momento, o recorde mundial de privação de sono, que foi para o Guinness Book, é de 11 dias e 25 minutos. Mas essa pessoa, ela teve consequências ao longo da vida, como, por exemplo, uma insônia incurável. Ela não conseguia mais regular o sono dela novamente, sem falar de diversos outros fatores metabólicos, ao ponto do Guinness Book retirar essa categoria do livro. Ou seja, não é mais possível participar dela, de tão danosa que ela se tornou para a saúde. E aí você me pergunta, mas qual é o tempo ideal de sono?
Depende do organismo da pessoa, claro, e depende também da idade. Geralmente, os mais jovens, ali, adolescentes, precisam de uma carga de sono maior, e isso aumenta também na velhice. Na fase adulta, 7, 8 horas de sono é o recomendado, de 7 a 8. É ali para você ter essa calibragem, para você passar o óleo aí no seu cérebro e retirar as toxinas. Nosso cérebro é como se fosse uma cidade, durante a noite é quando o lixeiro passa, tirando todo aquele material que não precisa estar ali. Por exemplo, você tá na academia, você tá ali fazendo repetição de braço, e faz. Tem um momento que o seu músculo solta substâncias que te deixam cansado, fica mais inchado, fica difícil de fazer aquele movimento novamente. Significa que você precisa dar uma pausa entre uma série e outra, respirar, tomar uma água e aí continuar fazendo a sua segunda série de exercícios. Por que isso acontece? Porque se você ficasse usando esse músculo na academia, ele ia se danificar, ele ia romper, ele ia se machucar, você não ia conseguir executar outras tarefas com seu braço e assim por diante. Então, o nosso cérebro ele também é um músculo. Conforme você usa e assim por diante, também libera certas toxinas e afins. A gente pode chamar ele de adenosina, mas aí a gente não precisa entrar tanto a fundo nisso, porque, enfim, não quero que você seja um PhD em sono. Mas entender que essa substância também se libera e te deixa cansado, te deixa com um déficit de energia, faz você entender que é durante o sono que ocorre essa limpeza. Claro, se você quiser entender ainda mais, de uma maneira mais prática e mais mastigada, todo esse processo neuroquímico do sono, como afeta no cérebro, estratégias de como dormir melhor, a gente tem uma aula completa no Psicoplay, que é a minha plataforma gamificada de psicologia baseada em evidência, onde eu tento trazer conceitos que são muito importantes da psicologia para serem aplicados no dia a dia para a galera público geral. Então, é um time de psicólogas que eu juntei para a gente fazer módulos, aulas semanais, módulos completos como, por exemplo, procrastinação zero, treino de habilidades sociais, estratégias de TDAH e ansiedade, técnicas de estudo, amor sem drama. Então, são vários temas diferentes que a gente pega o melhor da literatura da psicologia, traduz isso de uma linguagem bem fácil, acessível e divertida e acompanhamento aí de materiais didáticos para você aplicar com uma maior clareza. A gente tem também o plano mensal, que a ideia é justamente tornar isso mais acessível para a população em geral. Sem falar que a gente tem a comunidade do Psicoplay, onde você pode trocar ideia com outros alunos, não só para reforçar o que você aprendeu nas aulas, mas também para participar de desafios, eventos, sessões de cinema com debate que a gente costuma fazer. E, é claro, conhecer novas pessoas enquanto a gente se desenvolve em conjunto, né? Então, o ambiente é muito importante para isso. Fica o convite para você conhecer e fazer parte do Psicoplay. E bom, bora para números. Quando você fica 18 horas sem dormir, que ainda é razoável, provavelmente você faz isso todos os dias, então 18 horas sem dormir começa a nos dar certos efeitos motores. A gente fica com reflexo menos apurado e afins. Aí é onde tem um maior índice de acidente, seja doméstico, seja de trânsito. Inclusive, um dado interessante é que acidentes de trânsito nos Estados Unidos, que a pesquisa é de lá, o índice de acidente de trânsito por fadiga e por sonolência é maior do que o de álcool e drogas combinado. Isso é muita coisa. Outras formas também de se morrer de sono é uma condição que é extremamente rara, que é genética, inclusive, onde lá na meia-idade a pessoa começa a ter uma insônia crônica, do qual ela não consegue se curar, não tem remédio que ajude, e ela vai dormindo cada vez menos, de uma forma cada vez mais pingadinha, ao ponto disso detonar com a saúde. Mas como eu falei, isso é mega raro mesmo, provavelmente não é o seu caso. 24 horas sem dormir, você começa a ter ainda mais demora nesse tempo de reação, tempo de conexão, de raciocínio, dificuldade de memória. E o mais interessante é que em alguns momentos você pode ter um pico onde você se sente mais alerta. Não sei se você já teve essa experiência de, virar à noite e não dormir no outro dia. 24 horas ali acordado, seja virar pra balada, seja pra trabalho, afins. É comum as pessoas terem essa experiência que é danosa e em alguns momentos do dia ter doses onde ela se sente mega alerta e não mais tão arrastada e sonolenta. Isso se dá por conta do seu ciclo circadiano que continua girando no mesmo formato e ele acha que você dormiu e ele começa a agir nos seus picos de alerta como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse aí um zumbi sem dormir. Isso a gente explica ainda mais lá na aula do Psicoplay, não quero me estender muito para não ficar muito maçante o assunto aqui. A partir do segundo dia, o seu cérebro entra em modo de economia de energia. O seu córtex pré-frontal, que é o que cuida de impulsos, planejamento, execução de tarefas e afins, ele fica em stand-by. Ele fica existindo, digamos assim, e cuidando bem superficialmente de certas coisas. E aí pode aumentar a impulsividade, ou seja, você pode fazer ações das quais vai se arrepender bastante depois. E também gera um aumento na agressividade. O seu cérebro está diminuindo o brilho das suas funções cerebrais aos poucos. Ali é onde ele já está quase que em modo avião, para tentar economizar essa carga. Após 72 horas, você começa a ter irritação nos olhos e uma grande sensibilidade à luz.
Ou seja, como se o seu olho tivesse tipo, dorme desgraça, fecha, dorme logo, porra. E a partir das 96 horas, lá no 4º dia, é quando a coisa fica doida. Delírios, psicose, essa separação do que é real e o que é irreal começa a acontecer, como se você quebrasse a barreira. Sabe, tá ligado o Inception, A Origem? Aquele filme do Leonardo DiCaprio, onde eles entram dentro dos sonhos das pessoas e aquilo, eles conseguem agir ali dentro e afins, você fica meio num Inception da vida, assim. Fica meio delirante, psicose, alucinações, paranoia e afim. Afinal, as funções do seu cérebro já estão na rapa. 5 dias em diante, sem dormir, é muito difícil de dizer quais são os efeitos, porque poucas pessoas conseguiram fazer esse experimento e os estudos nessa área são difíceis de ser executados justamente por submeter os participantes a algo extremamente danoso, que é a privação de sono. Nós não temos como dizer com propriedade. E uma observação aqui que vale o cuidado, lembra quando eu falei que tem a adenosina, que fica disparando ali no nosso cérebro quando a gente está cansado, ela nos sinaliza, ela faz tipo uma pressão do sono, querendo dizer que, tá na hora de dormir e tal. Ela também pode ser acumulada ao longo dos dias. Então, se você dorme esporadicamente, 5 horas num dia, 6 horas no outro, 4 horas no outro, 5 no outro, essa substância não é limpa por completo, digamos assim. Ela não sai completamente do seu sistema, ela continua ali sobrecarregando, e essa sensação de fadiga começa a fazer parte de você. Você acha que você é assim, você acha que você é preguiçoso, você acha que você não é disposto, você acha que você é burro porque não consegue se lembrar das coisas, ou que você é burro porque não consegue se concentrar direito nas coisas. Então, isso vai começando a fazer parte da sua identidade. Então, esse sono quebrado, esse sono ruim que você tem, transforma o seu biológico e faz você achar que isso é parte da sua personalidade ou das suas características como pessoa, e não é a realidade. Às vezes você só dorme mal a vida toda. E aí, beleza, Lisa, como é que eu sei se eu tô dormindo o suficiente ou não? Claro, precisa de uma avaliação médica para dizer os efeitos, para medir o seu sono adequadamente e afins. Não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, recomendo que faça. Mas existe um questionário, SATED, que é um questionário gringo que fizeram em inglês, claro, por pesquisadores do sono, onde tem ali perguntas que você pode ir respondendo e se autoavaliando. A gente fez uma tradução, uma adaptação para o português dele e botei ele no Psicoplay também, para vocês terem acesso no baú de ferramentas, para vocês poderem fazer essa medição. Então eu tô ali, tem um videozinho de eu explicando o questionário e aí embaixo tem para vocês baixarem ele ali no Psicoplay, na caixa de ferramentas. Mas, em geral, você também pode, em casa, se fazer aí 2 perguntas norte, digamos assim, para você ter um termômetro. Não quer dizer muita coisa, mas você tem ali um termômetro disso. A primeira, se você acorda de manhã, você consegue dormir lá pelas 10 ou 11 da manhã novamente, tipo, sem grande dificuldade, deitou, dormiu? E a segunda pergunta, você consegue funcionar normalmente sem o uso de cafeína durante a manhã? Essa pergunta é bem traiçoeira e bem importante, porque a cafeína, lembra da adenosina, que a gente comentou agora há pouco, que é aquela substância que fica no seu cérebro no cansaço e que fica te dando a pressão do sono? A cafeína meio que camufla ela. A cafeína vai lá e faz com que ela não se conecte nos seus receptores. Então ela faz você se sentir mais disposto, mais alerta e afins. Todo aquele efeito gostoso que a gente sabe que a gente toma por ele, e aí a gente vai criando o hábito do café. A gente também tem uma aula só sobre café, tanto como ele funciona no cérebro, como os seus efeitos positivos e negativos, e como fazer um uso saudável do café. Então a gente tem também no Psicoplay. E tô pensando em trazer aqui pro YouTube também um vídeo sobre isso. Me conta se você acha que seria interessante falar mais sobre o café e essa sensação de camuflagem do cansaço que ele nos traz. Mas essas 2 perguntas já podem te dar um norte bem interessante de se você precisa imediatamente mudar os seus hábitos ou não. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Espero que tenha te deixado com sono e espero que você esteja preparado para dormir caso seja de noite. Muito obrigada pela atenção de sempre. Não esquece de deixar aquele like aqui e tchau!